Vamos mostrar quem somos nós. Esquece tudo que você já viu. Vamos fazer a melhor eleição do Brasil. Eu quero, posso, eu vou fazer. O melhor do Brasil pra mim, pra você. Tire seu título de eleitor e participe. Vamos fazer o melhor para o Brasil. TSE, Justiça Eleitoral. Temos que fazer alguma coisa, porque é claro que a Mia e o Diego, a Roberto e o Miguel não tem nada a ver. E os amigos dão um empurrãozinho pra acertar. Sorocaba, interior paulista. 12 jovens foram atropelados na rodovia Raposo Tavares. 6 morreram e 6 ficaram gravemente feridos. Veja na reportagem de Juliana Maciel. A noite começou com festa e terminou em tragédia. Na hora que aconteceu o barulho, saí correndo, o pessoal tudo gritando, no alvoroço aí, gente já caído, morrendo. Os jovens tinham passado a madrugada em uma rave, nessa chácara em Sorocaba, no interior de São Paulo. Dizem que era uma festa rave, marcada pela internet, mas a gente não sabia. O grupo de amigos, com idades entre 16 e 23 anos, foi embora às 6 da manhã. Eles iam voltar para casa de ônibus. A chácara onde aconteceu o acidente fica do outro lado. Mesmo com uma passarela a cerca de 1 quilômetro daqui, os jovens atravessaram pela pista. Eles pularam a mureta e caminharam até no acostamento da rodovia. As 2 primeiras vítimas foram atingidas ainda na estrada. Com a batida, o motorista perdeu o controle e atropelou outras 10 pessoas que já estavam na parada. A maioria deles eram todos amigos, tudo próximo no bairro. Diz que foi muito de repente, que foi muito rápido. Quando eles viram, já estava todo mundo no chão. O motorista era Fábio Hiroshi Aturo, de 27 anos. Ele vinha de uma outra festa na região. O carro que dirigia ficou destruído. Estava meio desorientado, não sabia para onde ia. Por isso que não tentou fugir, só o popular que segurou ele aqui. Depois do teste do bafômetro, ficou comprovado que Fábio estava bêbado. Está bastante abalado com isso, está bastante aborrecido. Então, acerca do ocorrido propriamente dito, eu pouco falei com ele. No Hospital Regional da cidade, as famílias dos adolescentes feridos esperavam por notícias. Muitos chegaram em estado grave e precisaram passar por cirurgia. Pelo menos 6 jovens morreram no acidente. Em hospitais da região. O carro, capotado, ficou abandonado na calçada. A polícia do Paraná descobriu que o PCC planejava explodir uma ponte na rodovia Regis Bittencourt. O atentado seria cometido dias antes da Copa do Mundo. Foi durante uma conversa entre 2 presos ligados ao PCC que a polícia descobriu o plano. Amaral Ferreira Americano, o tio, e Sérgio Aparecido da Silva estão na penitenciária de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Um relatório do Departamento de Inteligência do Estado do Paraná revela que em um telefonema, Amaral fala de um ataque que pode resultar até em morte. O alvo seriam estas pontes da represa do Capivari, que ficam na rodovia Regis Bittencourt, a principal ligação entre a região sul e o resto do país. Os documentos mostram que o PCC planeja explodir a estrutura há 7 anos, mas só agora, com a proximidade da Copa, é que a liderança da facção teria autorizado o atentado. Amaral afirma que o prejuízo seria incalculável para o governo, já que essa é a rota de vários caminhões. Mas esse não seria o único alvo do grupo. Um dos presos fala em isolar Curitiba, já que todas as saídas têm um anel rodoviário. E bastaria atacar esses pontos para que ninguém saísse da cidade. Ele afirma que seria o caos. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Paraná disse que está preparada para garantir a segurança durante a Copa do Mundo.
Poluição, trânsito, cimento por todos os lados. Quando se pensa em São Paulo, essas são as características que mais se destacam. Irmã, e o repórter Celito Esteves mostra agora alguns projetos que podem ajudar a mudar esse cenário cinza da metrópole. Vamos ver. Areia, pedra, ferro, cimento, concreto, prédio, carro, fumaça. Que lugar é esse? São Paulo e sua cara metade cinza. Você acha que poderia ser diferente isso? Bom se fosse sem efeitos de computador. Mais que sonhar com dias melhores, tem gente fazendo algo por isso. José Messias, por exemplo, se preparando para o trabalho. É isso aí, primeira entrega do dia. Primeira entrega das 4 que ele tem para fazer hoje, pedalando. Ele trabalha para uma loja que vende artigos esportivos pela internet e que adotou a entrega natureba para produtos que podem ser levados na mochila. Me sinto bem com isso, uma forma que eu estou contribuindo com o meio ambiente, de uma forma agradável. Você está com bem consigo e com o teu próprio corpo. E com a sua cidade, que precisa respirar melhor. Afinal, é dado de pesquisa, a poluição em São Paulo mata 3 vezes mais que os acidentes de trânsito. Opa! Bem? Como, Leonardo? Joia? Joia. Cheguei na hora? Chegou na hora. Tá joia. Hora de cuidar do lixo. Vamos ao bom exemplo de um shopping center que criou um espaço na praça de alimentação para separar tudo que sobra no prato. Essa comida que sobra vai lá para baixo e vira adubo. Vamos nós lá para baixo para ver o processo, acelerado com enzimas que transformam o alimento numa maçaroca parecida com terra. Aqui era arroz, feijão, carne, macarrão e agora é adubo. E volta lá para cima, para a laje do shopping, onde Miriam cuida da plantação. Em cima do concreto, entre ferros e tubos, tem uma senhora horta, com berinjela, alface, cebolinha, muitas verduras. E o que mais? Você não está reconhecendo? É o feijão. Feijão? Feijão. Já ouvi falar em churrasco na laje, feijão não. É o feijão na laje. Tudo isso é para os funcionários do shopping. Chegou no ponto de colheita, é só pedir. Hoje, Miriam veio pegar folhinhas de hortelã para fazer chá. Quer dizer, agora vai ter chá da laje. Chá da laje. Cheirinho bom não? Deixa eu ver. Nossa, muito bom hortelã. É hortelã muito bom. Faz bem para a saúde do corpo e para os olhos, hein? Como se faz para ver tudo mais colorido? Melhor que tinta para tirar o cinza das paredes é colocar em prática ideias ousadas. Dá uma olhada nesse painel aqui. E aí imagina o que pode ser feito com esse material, hein? Um paredão verde, vaso por vaso em cada bolsinha e fica desse jeito. Parece uma mata, mas é um jardim vertical. Dá para ver nos olhos o orgulho de quem trabalha no projeto. Eu tenho uma questão funcional séria, assim, porque ele ajuda a resolver os principais problemas que tem no contexto urbano: poluição, barulho e calor. No começo, os moradores ficaram até desconfiados, mas depois de pronto... Patrícia Bravanel transforma fãs em estrelas. Máquina da Fama, nesta segunda, 11 da noite, no SBT. Homem tenta roubar ônibus para fazer uma longa viagem. Ele pretendia seguir do Rio de Janeiro até o nordeste do país, mas a história acabou mal para o ladrão viajante. Esse é o motorista do ônibus. Ele só conseguiu seguir por 3 quilômetros. Que história, já já. E veja também, policiais recebem aulas para tratar público gay. Daniel Penafirme explica. Daniel. 12 mil agentes das polícias civil e militar vão passar por capacitação até o fim do ano.
E ainda Complexo da Maré ocupado pelas Forças Armadas, mais moradores ainda com medo. Denúncias revelam que tráfico continua no local e agride ou expulsa quem apoia a pacificação. Já já também mais informações sobre isso. Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 7 de abril. Eu sou Liane Borges e você está no SBT Rio Manhã. Um homem foi preso nesta madrugada depois de roubar um ônibus nas proximidades da Cidade de Deus. O bandido aproveitou o momento que o motorista foi ao banheiro para realizar o crime. Vai ver o que ele fez. A reportagem é do Rafael Paiva. Uma história inusitada e com riquezas de detalhes que aconteceu nesta madrugada com o motorista Ivaldo Brasil. Na última viagem, olha só, última viagem para ir para casa, ver a família, todo feliz, correu tudo beleza, correu tudo bem. Parei no ponto final, aí deu vontade de ir no banheiro. Aí quando eu saí do ônibus, eu vi esse jovem lunático ali parado. Conversei, como é que tá, tudo bem e tal? Pô, vou ali no banheiro rapidinho e tal, e vou voltar. Não, tranquilo. O rapaz não vai fazer nada, eu falei isso com ele. Quando eu saí do banheiro, aí a moça gritou, ó, roubaram o teu ônibus. Eu não acreditei, eu falei, nunca vi alguém roubar um ônibus. E o mais impressionante foi a forma que esse rapaz entrou aqui no ônibus, porque não é fácil abrir a porta, não? Ô, Brasil, como é que ele fez isso? Ele chegou a abrir a janela, abriu, como é que foi? Eu vou te explicar, realmente a pessoa, o indivíduo, o figuraço tem noção, porque a porta estava fechada, a janela estava fechada, ele abriu a janela, puxou esse pino e saiu normal com o ônibus. Impressionante, então deduzo eu que ele tem noção de dirigir, eu fui motorista. Depois de dirigir o ônibus cerca de 4 quilômetros, o motorista trapalhão entrou em uma rua sem saída na Cidade de Deus. Policiais do batalhão de Jacarepaguá acharam estranho um coletivo entrar por ali e resolveram segui-lo. Sem ter para onde ir, o veículo foi cercado pela viatura da polícia, como mostra essa foto tirada por um policial. José Gilson dos Santos finalmente foi detido e levado para a delegacia da Taquara. Um alívio para o Brasil, que recuperou o ônibus e cerca de R$350 que estavam no caixa. Eu acho que ele queria ir para Alagoas com o ônibus, que ele morava em Alagoas e queria voltar para Alagoas. Eu não sei se passou pela cabeça dele que ele queria ir para Alagoas com esse ônibus. E azar do bandido, que antes de voltar para Alagoas dirigindo o veículo, fez uma parada obrigatória na 32DP. Ele fugiu de mim, fugiu por um período, mas o Brasil conseguiu pegar ele. Figura esse motorista, né? Ele passou um susto, claro, vendo que o ônibus dele não estava lá depois que ele foi ao banheiro. Agora, gente, essa história poderia ter acabado muito mal. A gente fala aqui brincando, mas imagina se esse cidadão que tinha alguma noção de direção de ônibus, porque como disse ali o Brasil, ele conseguiu abrir a porta, que não é fácil, saiu dirigindo o coletivo por cerca de 4 quilômetros, mas imagina se nesse trajeto ele não é parado, atropela alguém, poderia acontecer. Por sorte, a polícia estava lá, achou esquisito ele entrar numa viela ali da Cidade de Deus e acabou parando. Mas, no máximo, ele ia chegar ainda aqui em algum outro local da cidade do Rio de Janeiro. Como é que ele ia fazer para abastecer? Será que não parou para pensar, gente, até Alagoas é chão, viu? Se ninguém parasse, no máximo, São Paulo. E olhe lá. E agora vamos falar sobre outro assunto, a situação no Complexo da Maré. Sem disparar um único tiro, as Forças Armadas substituíram a polícia militar na Maré. Apesar da região estar ocupada, muitos moradores ainda têm medo de falar com a imprensa. Lívia Raik. Ainda era madrugada quando as tropas ocuparam as vias de acesso, cercando o Complexo da Maré, na zona norte do Rio. Só por volta das 6 da manhã, os caminhões do Exército, da Marinha, Batalhão de Choque e Fuzileiros Navais entraram nas 15 comunidades que formam o complexo. Ao todo, 2.700 homens, inclusive das polícias militar e civil, participaram da ação. A troca de comando entre a Polícia Militar e o Exército aconteceu de forma pacífica, sem que nenhum tiro fosse disparado. As forças federais vão permanecer aqui no Complexo da Maré por 3 meses. As tropas têm a missão de garantir a lei e a ordem na comunidade. Um desafio enorme, num lugar conhecido por abrigar diferentes facções criminosas, bandidos perigosos e uma população pouco satisfeita com as políticas de segurança pública. Pelo menos por enquanto, o silêncio é a precaução escolhida por moradores. No momento
Não tenho nada assim, a falar. Não. As declarações, aos poucos, chegam pelas páginas da internet. Neste site de relacionamento, pessoas dizem ter perdido o direito de ir e vir e que os problemas de verdade estão sendo ignorados. Para evitar possíveis abusos, o Exército criou uma espécie de disque-denúncia para os moradores da Maré. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, nos últimos 14 dias, armas e drogas foram apreendidas, 11 veículos roubados foram recuperados, 16 criminosos foram mortos em operações e 162 presos. O governador do Rio e o ministro da Defesa assinaram um acordo para que o Estado crie serviços para a população. Queremos a paz para sempre, para libertar territórios, que o grande legado desses grandes eventos seja a permanência da paz. Até o dia 31 de julho, enfim, esperamos que até lá o PP tenha condições de estar instalado. A principal pergunta agora é até quando, né? Não só para a população em geral, que tem medo também, mas principalmente para aqueles moradores que estão ali, que vivem no Complexo da Maré. Delegado Carlos Augusto Nogueira, muito bom dia. Bom dia. Como é que o senhor avalia essa chegada do Exército ali naquela região? Essa chegada é muito positiva, Liane. Vamos dizer, para a Polícia Civil, por exemplo, a Polícia Civil tinha dificuldade em cumprir mandados de prisão na favela. A Polícia Civil tinha dificuldade de intimar as pessoas faziam o que bem quisessem e voltavam para a Maré e nós tínhamos que dispor de um efetivo muito grande para fazer qualquer coisa ali. Agora isso acabou. A polícia vai poder entrar ali e cumprir a sua tarefa na sua inteireza. Outra coisa, os arrastões na Avenida Brasil, arrastões na linha vermelha, isso certamente ou vai acabar ou vai diminuir, Liane, com certeza. Outra coisa, nós reparamos ali o Exército revistando veículos. Esse é o principal dessa medida da lei e da ordem. Revistar veículos é o poder de polícia. Revistar veículos, poder cumprir mandados de busca e apreensão, esse tipo de coisa, ou seja, ajudar no policiamento no todo da favela da Maré. Isso é extremamente positivo essa entrada do Exército, até porque sobra efetivo para continuar a pacificação das outras comunidades. E esse processo de pacificação não vai ser uma tarefa fácil. Já nesses primeiros dias, as forças precisaram conter uma confusão nas primeiras 24 horas de ocupação na Maré. Os militares dispararam para o alto e usaram spray de pimenta para dispersar o tumulto. Karine Cerqueira. A bandeira da Força Nacional de Segurança foi hasteada neste domingo de manhã, mas as primeiras 24 horas de ocupação no Complexo da Maré não foram de tranquilidade. O clima na região era tenso e os militares tiveram que agir pela primeira vez para conter um tumulto. A confusão aconteceu aqui neste valão que fica entre duas comunidades de facções rivais, a Nova Holanda e a Baixa do Sapateiro. Um jovem de 22 anos que foi solto há 2 meses da cadeia, identificado como Cláudio Brum Reis, apareceu aqui espancado. Ele foi vítima da rivalidade entre os grupos. Os militares foram acionados e chamaram o socorro. Mas enquanto a ambulância do SAMU chegava, o clima voltou a ficar tenso entre os grupos. Os militares tiveram que atirar para o alto e usar gás de pimenta. Os grupos rivais chegaram a se aproximar, partindo de um contra o outro, munidos de paus e pedras. A força de pacificação agiu conforme as regras de engajamento para dispersar e realmente proteger a população. O Complexo da Maré é composto por 15 favelas, que antes eram dominadas por 3 facções rivais diferentes. Os confrontos eram constantes na disputa pelo território, um desafio a mais para a Força Nacional. Independente da facção que se encontra cada morador, nós estamos aqui para prover a segurança da comunidade. A ocupação contou com militares que participaram de missões de paz no Haiti e nas demais operações de apoio à Secretaria de Segurança do Rio. O comércio, no domingo, funcionou normalmente nas comunidades. As revistas seletivas aconteceram em todos os acessos, mas a lei do silêncio ainda impera entre os moradores. Você tá falando a nós, né? Sei não, nem quero falar. Fica complicado para os moradores, porque foram anos de ocupação e ainda hoje tem lá focos sim de resistência, é tráfico, é milícia e as pessoas ligam para cá denunciando que depois da ocupação, primeiro pela Polícia Militar, assim que alguns moradores apareceram ali junto com policiais ou então deram entrevistas para os veículos de comunicação, essas pessoas sofreram retaliações do tráfico, foram expulsas ou foram agredidas.
difícil para o morador, né? O morador pensa que a qualquer momento esse estado, né, melhor, né, que está hoje vivendo, vai se acabar. O traficante, aconteceu isso na Rocinha conosco também. O que o traficante faz? São pessoas que ainda estão lá com medo de serem expostas, objetos, armas, drogas que eles esconderam, que ainda tem lá, que ele fica com medo do morador também fazer esse tipo de denúncia. Então, por isso que eles ficam, de alguma forma, intimidando, né, o morador para que não faça, como eles dizem, a caguetagem, né, Eliane? Não caguete, não seja o X9 da comunidade. E aí apreendam-se armas, apreendam-se marginais. A população tem que confiar na polícia. Isso só vai permanecer se tiver um bom índice de elucidação, se tiver um bom índice de prisão. Ou seja, a população tem que confiar na polícia e no Exército, tem que falar sim. E essa lei do silêncio, como eu disse, né, para finalizar, expondo mais uma vez, é porque o morador pensa que a qualquer momento isso pode vir a acabar. Por isso que tem que ter corregedoria, tem que ter pontos onde a pessoa possa se apoiar, né? O cidadão de bem possa fazer suas denúncias e com segurança. Exatamente. E as polícias civil e militar vão passar por um treinamento para saber fazer abordagens e atendimentos com homossexuais. Eu vou ao vivo com Daniel Penafirme, que traz os detalhes. Bom dia, Daniel. Como é que vai ser isso? Muito bom dia, Eliane. Na verdade, são 12 mil policiais civis e militares. Isso aí corresponde a 20% do efetivo das duas polícias. Eles vão passar por esse treinamento, por essas aulas, né, chamadas capacitações, até o fim do ano. Esse programa é coordenado pela Secretaria Estadual de Direitos Humanos por meio do programa Rio Sem Homofobia. E o detalhe é que esses policiais recebem instruções de como lidar com esse público, como abordar essas pessoas sem fazer qualquer tipo de brincadeira desagradável ou de chacota, para conduzir de maneira correta o processo de apuração dos crimes. E esse público sofre muitas discriminações e também é alvo de muitos crimes de homofobia, né, Eliane? Porque também não é fácil para o policial que vai fazer uma abordagem. Fico aqui imaginando, né? Chega, por exemplo, um transexual dentro de uma delegacia para se queixar de alguma coisa. E aí, quem o atende? É um homem, uma mulher? Que tipo de abordagem pode se fazer com uma pessoa que tenha um gênero, uma identidade sexual diferente? O mais difícil é a revista, Eliane. A revista é o mais difícil. Vou dar um exemplo. Naquele caso do Ronaldo Fenômeno, com aqueles travestis, fui eu o delegado do caso, e eu sempre procurava chamar os travestis da forma que eles desejassem. Eu sei que no RO, no registro de ocorrência, nós temos que colocar o nome social, o nome que a pessoa gosta de ser chamada e o nome verdadeiro, porque senão nós não vamos identificar a pessoa caso tenha que intimar ou algo parecido, né? Mas aí quem faz a revista na prática? Mas aí que tá, aí tem que ser pormenorizado, aí tem que ser cada caso. Por exemplo, um travesti vai ser revistado por um homem ou por uma mulher. Será que o marido da policial gostaria que ela revistasse um travesti? Então cada caso tem que perguntar também ao travesti por quem ele gostaria de ser, por quem ele preferiria, se sentiria mais à vontade para ser revistado. Cada caso é um caso, Liane, cada caso é um caso. E tudo com a educação, com a boa vontade, educação, né? sem Se resolve deboche, também. Sem deboche, Por isso que é Liane. necessário ter esse tipo de treinamento. As pessoas acham, é fútil, não é necessário, mas eu acredito que seja preciso sim. O policial é um ser humano e normalmente o policial tem sempre aquele debochado, né, Liane? Que fica debochando, falando o nome alto. Isso acontece muito em delegacia. Falando o nome alto do travesti, sabe? Porque a figura que está ali é uma figura feminina, mas aí ele fala um nome masculino alto para debochar. Então esse tipo de coisa, esse tipo de educação também que deveria ter trazido de casa, né? Ele normalmente passa por esse teste, por essa avaliação e ele reflete sobre isso e passa a tratar melhor o travesti. Certamente, acaba criando um constrangimento se isso não for bem feito. E olha, hoje o massacre na escola de Realengo, aqui no Rio, completa 3 anos. Nesse domingo, parentes e amigos prestaram uma homenagem aos 12 estudantes mortos. Mônica Chagas, ao vivo. Bom dia, Mônica. Bom dia, Eliane. Parentes e amigos dos estudantes fizeram uma carreata pelas ruas de Realengo. Durante o percurso, muita emoção. Aí a gente vê as mães, né, chorando, os vizinhos, né, os moradores acenaram, né, um gesto de carinho para esse grupo. E no mural, no muro da escola, né, as pessoas fizeram homenagens, né, colocaram cartazes. No dia 7 de abril de 2011, o Wellington Menezes de Oliveira, um ex-aluno do Colégio Tasso da Silveira, entrou na unidade dizendo que ia fazer uma palestra e atirou contra 12 pessoas. 12 crianças morreram, outras 12 ficaram feridas. O Wellington só parou com isso quando um policial militar atirou contra ele. Foi uma cena chocante, né? Essas imagens a gente vê, foi por volta de 8 horas da manhã do dia 7 de abril de 2011. Ficou marcado para a história, né, do Rio de Janeiro, né, Eliane?
Foi muita tristeza. Ficou sim, Mônica, e tem que ficar marcado mesmo para que as pessoas se lembrem e evitem, né? Cuidem da segurança das crianças, que as escolas sejam mais vigiadas, que tenha uma melhor educação também para todos, para que as crianças não passem por situações de bullying, como dizem que o Wellington passou. Na época, eu cobri essa história. Ou seja, são episódios, não parece que passou tanto tempo, né? 3 anos. Para a gente, e principalmente para as famílias, essa dor ainda é muito recente. E uma equipe do SBT foi atacada nessa madrugada por um homem após um assalto a um posto de gasolina na Barra da Tijuca. O repórter Rafael Paiva e a equipe passou por um susto. Vamos ver. 1h da manhã, nossa equipe de reportagem parou aqui nesse posto de gasolina, que fica bem ao lado aqui do terminal Alvorada, na Barra da Tijuca. Nosso carro de reportagem passava pela Cidade de Deus, a uns 4 quilômetros daqui, e um homem jogou um skate em cima do nosso carro, provavelmente na tentativa de cometer um assalto. De lá para cá, nós ficamos procurando uma viatura da Polícia Militar e nós só encontramos uma que estava parada bem aqui no posto, que tinha acabado de receber uma denúncia de que ele tinha sido assaltado. Desembarcaram do carro, já estavam esperando alguém chegar, chegaram, pistolaram, levaram tudo de todo mundo, inclusive o caixa, e foram embora. Como é que eles te abordaram? Rápido, não se mexe, que perdeu, senão vou instalar em você. Além do cliente, esse funcionário do posto também ficou na mira de uma arma. Eles chegaram do nada, apontaram a arma, falou passa tudo, levaram o celular, pegaram a chave do rapaz, do cliente, e levaram o nosso dinheiro e o nosso cigarro. Eu ainda tentei segurar o dinheiro, mas ele falou, passa, senão eu vou atirar, eu tive que dar tudo. Depois do assalto, a lanchonete fechou as portas até a chegada dos investigadores. O lugar tem várias câmeras de segurança que podem ajudar a identificar os criminosos. O caso foi registrado na delegacia da Barra da Tijuca. Parabéns ao governador por apertar um lado e afrouxar outro. Por causa desses assaltos a postos de gasolina, os donos dos postos dizem que está até difícil de conseguir frentista. Porque eles ficam na mira das armas, tem que entregar tudo mesmo, se reagir. Imagina só o que pode acontecer, né? Como o outro disse ali. Ele disse que está lá é atirar na cabeça do cidadão que está ali trabalhando, acordou cedo para ir para o posto de gasolina, ou então passou a madrugada inteira em serviço. Imagina só, né? É muito triste. E para o motorista que está ali também abastecendo seu veículo, passa um susto danado. A nossa equipe vivenciou essa madrugada, né? Estava passando pouco antes, por acaso até conseguiu flagrar esse assalto ao posto de gasolina, porque estava passando pouco antes ali pela região da Barra da Tijuca, quando o Rafael Paiva explicou ali, chegou um cidadão com um skate e deu em cima do vidro, né? Do veículo da reportagem. Provavelmente estava tentando assaltar também. E esse caso não foi isolado, não. O medo agora faz parte da rotina dos moradores da Barra e principalmente do Recreio dos Bandeirantes. Os números de sequestros relâmpagos, roubos e furtos de carros aumentaram na região. Aqui está um absurdo a violência. A gente sai de casa sem saber se volta com a mesma segurança. O aumento da violência no Recreio já mudou o hábito de muitos moradores. Se eu vou entrar no prédio e vejo que tem alguém, eu dou a volta no quarteirão para poder ficar com mais segurança para entrar no prédio. Eu não entro no prédio quando tem alguém por perto. Olho para todos os lados, já chego em casa com o controle na mão para abrir e fechar o portão. Eu não saio mais à noite. Eu tenho medo de quando abrir a porta da garagem e eles estão sempre escondidos por aí, né? Sempre olhando, sempre em observação. Qualquer atitude suspeita, a gente fica na retaguarda, é o que vai acontecer. Outro crime que também cresceu no bairro foi o sequestro relâmpago. 3 amigas desta dona de casa sofreram com o crime. Uma vizinha que pegaram e fizeram ela passar por vários caixas eletrônicos para pegar dinheiro. Como é que acordaram? Na entrada do prédio? Ela embicou na garagem enquanto estava abrindo o portão, o cara veio armado para pegar ela. E outras 2, que amigas também, em frente, na mesma rua, elas estavam conversando no carro. E vieram ver um de cada lado, entraram, fizeram ela também parar em 24 horas. Depois fizeram ela dirigir até a Rocinha. E elas largaram ele lá e depois elas voltaram. Só nos primeiros 3 meses deste ano, 7 pessoas foram vítimas de sequestro relâmpago. No ano passado, no mesmo período, foi registrada apenas uma ocorrência. De acordo com as investigações aqui da Delegacia do Recreio dos Bandeirantes, a maioria dos sequestros relâmpago acontece durante o dia, entre as 11 da manhã e as 2 da tarde. Os criminosos escolhem as ruas com menor movimentação para agir e têm como principal alvo as mulheres e os motoristas em carros com isso filme.
A coisa de uns 15 dias atrás também teve um sequestro relâmpago aqui, entendeu? E tá ruim, tá difícil a situação de segurar. O número de roubos a veículos também cresceu no bairro. De janeiro a 31 de março foram 138 casos, contra 98 do mesmo período de 2013, um aumento de 40%. Eu deixei o carro atrás do Recreio Shopping, questão de 20 minutos levaram meu carro. O meu vizinho deixou o carro na porta da casa dele, subiu para pegar não sei o quê. Quando voltou, cadê o carro? Meio-dia. Acho que tem que haver mais o policiamento, né? Botar uma cabine aí da polícia aí para que não haja mais isso aí, né? Doutor Carlos, o senhor foi titular da 16ª DP ali na Barra da Tijuca durante 3 anos e já via essas situações rotineiramente. De lá para cá não mudou muita coisa, né? Só piorou. Sabe o que a gente fazia ali, Eliane, para parar, para minimizar pontos assim maravilhosos, né? A gente colocava uma viatura sentido Campo Grande, parada, uma viatura sentido Zona Sul, uma viatura na Ayrton Senna e 3 rodando na Barra. Aí o que acontecia? Quando alguém assaltava na Barra da Tijuca, a pessoa, até para entrar na Barra da Tijuca, a pessoa já olhava e falava, bom, não vou assaltar porque na hora de sair eles vão me pegar aqui. Então nós colocávamos essas viaturas rodando, quando nós tínhamos assalto, nós acionávamos essas 3 viaturas e fazíamos o cerco policial. Isso diminuía o índice assim de uma forma incrível. Esse jogar skate no nosso carro de reportagem, há 3 golpes relacionados a isso. Tem pessoas que jogam peças embaixo do carro para você parar o carro, tem pessoas que batem na sua traseira para você sair do carro e ser assaltado, e tem pessoas que jogam coisas nos vidros, normalmente objetos que, sem ser pedra, essas coisas, para você não desconfiar. E aí realizam a abordagem, realizam o assalto. Em relação ao Recreio, só para finalizar, Eliane, o problema ali no Recreio é que as ruas têm pouca luminosidade, e isso é coisa de segurança pública, sim, iluminação é coisa de segurança pública. Os prédios, infelizmente, a maioria não tem porteiro à noite. Isso também facilita demais. Fora as câmeras que não funcionam às vezes. Principalmente quando o porteiro também não tem um compromisso, ou não conhece mesmo, né, as questões de segurança, um treinamento, e aí deixa pessoas entrarem sem identificação e aí complica mais ainda. Vamos falar um pouquinho de futebol, vamos mudar de assunto? Vou voltar ao vivo com o Daniel Penafirme. Ô, Daniel, deu empate ontem no jogo do Flamengo e Vasco, conta tudo pra gente. Empate, Liane, 1 a 1, gol para cada lado, e esse resultado de certa forma beneficia o Flamengo. Joga por um novo empate no próximo jogo da decisão do Campeonato Carioca, que acontece no próximo domingo. Basta o Flamengo não levar gol. Terminou 0 a 0, Flamengo campeão. O jogo de ontem foi muito equilibrado. O Vasco começou partindo para cima, fez logo o gol no início do jogo com o Rodrigo, um lance de bola parada, bola cruzada na área. O Rodrigo deu uma cabeçada, entrou livre, defesa do Flamengo, uma bobeira, e ele fez. Em seguida, o Vasco foi o senhor das ações do primeiro tempo, partiu para cima em busca do segundo gol, mas não conseguiu marcar. No segundo tempo, a coisa mudou um pouco. O Flamengo conseguiu equilibrar o jogo e aí teve um lance capital, que foi a expulsão do Everton Costa, que até então era um dos melhores jogadores da partida, comandava as ações ofensivas do Vasco da Gama, foi expulso aos 11 minutos do segundo tempo e aí o Flamengo começou a dominou o segundo tempo do jogo e fez o seu gol por meio do jogador Paulinho, uma patada lá de fora da área, um belo gol, um golaço, empatando o jogo. Portanto, tudo igual na decisão do Campeonato Carioca. Um gol para cada lado e o Mengão basta apenas empatar o próximo jogo. Não levou gol, conseguiu ganhar o título estadual. O detalhe é que agora pela manhã já tem movimentação de torcida do Flamengo aqui no Maracanã, porque o pessoal está comprando as entradas, os ingressos para o jogo do Flamengo de meio de semana. O Flamengo entra em campo na próxima quarta-feira para enfrentar o León do México, partida decisiva pela Libertadores. Precisa do resultado, precisa da vitória para passar aí a próxima fase. O Vasco ganha uma semana de descanso, vai ter mais tempo para treinar. Vamos ver o que vai acontecer no próximo domingo. Tá certo, Daniel, obrigada aí, vamos que vamos. E deixa eu ver agora as imagens das câmeras da 7 Rio, companhia de tráfego, para você saber como é que anda o trânsito, linha amarela chegando na Barra da Tijuca. A gente já vê que o trânsito segue mais intenso, sentido centro, sentido zona norte, 7 horas e 24 minutos. Já aí, 31 de março, com o presidente Vargas, a gente tem aí um trânsito bem confuso nessa região, viu? Muito engarrafamento, muito ônibus a essa hora, todo mundo indo para o trabalho. Aí a gente mudando de câmera, já a Avenida Brasil, na altura de Benfica, também trânsito carregado, muita gente agora seguindo. Só acordou cedo hoje mesmo para ir para o trabalho, viu? Agora a gente já tem também a Avenida Brasil, mas em outra altura, Manguinhos, dá para ver abaixo a Brasil como é que é o trânsito, em outro ângulo, bem congestionado, sentido centro do Rio. Sentido centro é que as pessoas agora de manhã têm mais confusão. Eu vou para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho eu tô de volta. Não sai daí, é já já. Ele para um programa como ninguém. Programa do Ratinho, de segunda a sexta às 10 da noite.
mobilizados para a maior ação de vendas da Copa. Pra frente, Brasil, do meu coração. Todos juntos vamos pra frente, Brasil. Salve a seleção. É aquela corrente pra frente. Parece que todo o Brasil é irmão. Todos ligados na emoção. Tudo é um só coração. Vamos pra frente, Brasil. Brasil, salve a seleção. Vamos juntos, vamos pra frente, Brasil. Brasil, salve a seleção. Taxa, preço, prazo, o Ricardo cobre. Cobre todo o Brasil. Você não escolheu nascer, nem o nome que ia ter, nem o que ia comer. Pois agora que você cresceu, escolha o melhor para sua saúde. Escolha o Assim Saúde. Só Assim Saúde tem o Plano Concept, um novo conceito de pensar a saúde, levando muito mais benefícios para você. Conheça o Assim Concept. Ligue agora. Viver bem é uma questão de escolha. Faça a sua. Viva assim. Tchau! Fernandinha Souza. Oi! Meu sonho era te conhecer. Jura? Uhum. Mas você deve ter outros sonhos também, né? Ah, um carrão pra te levar pra passear comigo. Então faz um super escape. Tem casa, carro, moto, em 20 mil reais por mais 1 milhão todo mês. Nossa! Bom, né? Então, não vai querer tirar foto comigo, não? Fê, não vai rolar. Preciso comprar meu super escape, né? Que isso, hein, super escape? Tá fazendo mais sucesso do que eu? Super escape é da Caixa. Hoje, só a nossa máquina traz artistas de todo mundo para o palco. A da Fama, hoje 11 da noite no SBT. Já estou de volta, agora 7 horas e 27 minutos. O corpo do ator José Wilker foi cremado nesse domingo no Rio sob forte comoção de parentes, amigos e fãs. Foi no lugar onde tudo começou que fãs, amigos, parentes de José Wilker fizeram as últimas homenagens. Num tom de despedida, muitas lembranças. Zé, eu vou ficar com saudade das nossas brigas. Vai ser difícil viver sem implicar com você. A gente ria muito, se divertia muito na peça. E só tenho grandes lembranças dele. Começamos no Teatro Jovem, na década de 60. É muita coisa. Eu ainda não realizei que não vai mais esse amigo. Foi no palco que o corpo do artista permaneceu por horas. A morte prematura em decorrência de um infarto fulminante pegou a classe artística de surpresa. Impossível conter as lágrimas. Parece que é uma peça e que amanhã a gente vai ter ele de novo. Acho que está todo mundo muito chocado. É uma perda da pessoa, do Zé, querido amigo, e é um ganho artístico, é um legado lindo que ele deixa, né? Muita saudade, ele é uma pessoa muito especial. José Wilker tinha 67 anos e faleceu na casa da namorada, a jornalista Cláudia Montenegro, na madrugada de sábado. O homem, que veio de Juazeiro do Norte tentar a sorte grande na capital, divertiu e emocionou o público com papéis marcantes em novelas e no teatro. José Wilker também atuou em filmes consagrados. Impossível esquecer Vadinho, de Dona Flor e seus 2 maridos. Aquele espírito andando atrás da mulher lá na Bahia foi fenomenal. A gente fica sozinha agora, assim, esperando que apareça outro para preencher o lugar. Centenas de pessoas acompanharam o velório. Só às 2 horas da tarde, os portões do teatro foram fechados ao público. Depois do velório, foi para este cemitério que o corpo de José Wilker foi trazido. Numa cerimônia reservada, as filhas, a namorada e parentes fizeram uma última despedida. Entre os amigos e familiares, a certeza de muitos homens num só. José Wilker, ator, diretor, crítico de cinema, um intelectual de humor marcante, um apaixonado pela vida, inesquecível. Mas eu tenho sempre lembrança dele, alegre. Eu acho que ele vai fazer um bom elenco lá em cima.
Eu quero lembrar dele com o riso farto das grandes histórias, dos nossos encontros, das nossas brincadeiras e do grande ator. Se tiver bom aí, daqui a pouco a gente tá junto. Até já, Zé. Beijo pra você. E agora você do interior do estado fica com Master Ofertas. É uma perda lamentável, né, essa do José Wilker, porque é um homem, como você vê, querido não só pelo que ele representava para o cinema, para o teatro, para a televisão brasileira, mas também para a vida dele. Pela quantidade de amigos, pessoas que foram prestigiar, os fãs, a gente já vê que era uma pessoa realmente do bem. E sempre que alguém morre, assim, infarto fulminante, de uma hora para outra, você nunca está preparado. Quando a pessoa já vem com uma doença, um câncer, ou então já está debilitada, às vezes você até imagina que vai diminuir o sofrimento, né, com o falecimento, cada um com a sua religião, com as suas crenças, mas quando é de uma hora para outra, sempre pega todo mundo de surpresa. Foi o que aconteceu com o José Wilker. Também muita gente falando pelo Facebook, pela internet, até me mandaram mensagens assim que eu soube. Eu também postei o fato. Aí você percebe quanto ele era querido, né? Independentemente da emissora que ele representava. Por isso, nós também fomos fazer essa reportagem, porque ele é uma pessoa realmente que marca a história da TV brasileira. E é assim que eu me despeço hoje de vocês. Muito obrigada pela companhia de sempre. Amanhã eu estou de volta. Tchau, tchau.